Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Se você acompanha aqui o podcast, sabe que a gente viaja por vários países, mas de vez em quando não resiste a dar uma passadinha de novo na França. Ainda na primeira temporada, a parada foi em Paris. Confere lá no episódio 14. E a gente voltou no episódio 33, desta vez para Clermont-Auvergne. E agora, o nosso destino é a simpática cidade de Nantes. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Isadora Sanches Geldner. Ela é estudante do curso de Engenharia de Produção com habilitação em Mecânica, lá na UDESC Planalto Norte, unidade da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em São Bento do Sul, no Planalto Norte aqui de Santa Catarina. E ela foi, em 2020, para a França estudar, fazer um intercâmbio na cidade de Nantes. Olha que legal. E ela foi estudar numa instituição chamada, ela fala bem francês, então ela vai me corrigir depois aqui se eu falar errado, mas é Audencia Business School, ou para os íntimos aqui que falam português, Audencia Business School. É uma escola de negócios, basicamente uma escola de gestão bem conhecida, que é lá na França, bem importante, mais voltada para a administração, mas que eles têm uma tradição também de combinar ali a administração com outras áreas e tal, inclusive com a engenharia, que é a área dela. Isadora, muito obrigado aí por ter aceitado dar essa entrevista para a gente, compartilhar a tua experiência. Bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite. Isadora, vamos começar do começo. Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Era um sonho que você já tinha até antes de entrar no curso? Foi algo que apareceu durante a graduação? Como é que surgiu esse desejo? Olha, eu já tinha vontade de fazer intercâmbio, e daí só eu vi que era possível quando eu entrei no curso daí, né? Que daí eu vi o programa do PROME, que foi o que me motivou a me inscrever e ver que era possível. Só para a gente explicar, para quem não saiba, o PROME é o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, né, um programa que tem na UDESC para os alunos da universidade, em que tem um edital que você concorre a uma bolsa todo semestre. Né? No momento que a gente está falando esse edital, por causa da pandemia, ele acabou sendo suspenso, mas daqui a pouco ele deve voltar. E a Isadora conseguiu, então, ser selecionada para uma bolsa e foi para a França. Por que a França, Isadora? Algum motivo especial para você ter escolhido a França? Então, no segundo ano, na verdade, do curso, eu comecei a cursar o idioma de francês. Então, eu já tinha o objetivo de, quando me inscrever no programa, ser para a França, porque eu gostava da cultura e ia agregar no idioma, né? E você, para escolher a faculdade para onde você foi, a Udenciar, você tinha alguma indicação de colega? Como é que você chegou nessa instituição especificamente? Para escolher a faculdade, na época eu não tinha como fazer nenhum teste de comprovação nem de inglês nem de francês. Então eu procurei as universidades que não exigiam nenhum tipo de certificado nesse sentido, né? E daí sobraram algumas poucas opções na França, e daí eu fui selecionando por matérias, mas eu não cheguei a olhar o prestígio da faculdade ou não tive indicação nesse sentido. Então, você escolheu a instituição pelas matérias que você queria cursar, é isso? Qual era o teu interesse, então, na época? Isso, das faculdades que tinham sobrado ali para escolha, tinha muitas com foco em financeiro e contabilidade, que apesar de ter no meu curso, não é muito a minha área, assim, que eu goste. Daí a Audência tinha matérias relacionadas à compra, à supply chain, negociação internacional, exportações, que é uma área do meu curso, mas que eu não tenho aqui na UDESC de São Bento. Então seria um a mais para o currículo.
Aí você foi atrás de conhecimento que você não tinha já na tua graduação, porque tem gente que vai e não quer atrasar o curso, então faz coisas que podem validar depois aqui, mas não era a tua preocupação, então você queria agregar mesmo. É, não, eu queria agregar mesmo que eu não ia até aqui. E você conseguiu, assim? Ficou satisfeito com o que você teve lá? Aham, eu fiquei super satisfeita. Eu lembro que eu tive matérias bem interessantes sobre exportação, tipos de container, tipos de entrega, que é uma logística que eu não tenho no curso daqui, então acho que eu nunca veria se não tivesse ido para lá. Então é um diferencial que você conseguiu aí graças ao intercâmbio, né? Isso. Isadora, como é que foi a tua viagem lá para a França? Conta pra gente quando você chegou lá, como é que foi lá para se instalar na França, para conhecer a universidade? Como é que foi a tua recepção lá, os tuas primeiras impressões? Então, até antes de ir para lá, a Audência tem um suporte bem grande no site deles. Eles têm um grupo de apoio estudantil que já começa pelo Facebook antes da gente ir para lá. Quando faz a inscrição para a faculdade, eles vão adicionando e vão dando esse suporte. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha local para morar, já sabia mais ou menos onde ficava o restaurante universitário, o caminho de ônibus para ir da faculdade para casa. Então, foi bem tranquilo, assim. E daí eu cheguei lá faltando 2 dias para o primeiro dia de aula. Então deu tempo de eu conhecer o bairro ali em volta, saber onde ficava o supermercado, esse tipo de coisa. E no primeiro dia de aula, eu lembro que eles fizeram uma reunião só com os alunos de intercâmbio, né? De vários países, e fizeram como se fosse uma feirinha. Então tinha barraquinha do pessoal do banco, do serviço social, de seguro-saúde, para a gente tirar as dúvidas e saber como fazer a parte burocrática ali. Tinha de visto, de passaporte, de foi uma estrutura bem legal para o primeiro dia, assim. Legal. Você foi estudar na França já sabendo um pouco de francês, né, como você contou, mas você tinha aulas em inglês lá na Audência, certo? Certo, aham. Os teus colegas, a turma com quem você estudava, era uma turma mais internacional, assim, tinha gente de tudo quanto é lugar, ou tinha mais franceses? Tinha mais franceses, mas tinha gente de outros países também, ela era meio misturada, mas eu diria que, assim, 60% da turma era francês. Como é que era a convivência com os colegas, assim, da França, de outros países e tal? Vocês tinham muita interação, assim, ou era mais na aula? Como é que funcionava a integração, você com os outros alunos? A gente tinha bastante integração. Como as aulas eram em inglês e eles sabiam que era um ambiente internacional, eles evitavam de falar francês, assim, dentro da sala de aula. E daí, nos intervalos, enfim, eles acabavam conversando em francês. Mas a gente tinha bastante interação e como tinha o grupo estudantil, eles sempre faziam festa, reunião, programação cultural, e daí a gente acabava trocando uma ideia com os outros alunos. Quer dizer, tinha um ambiente bacana também. Tinha, aham. Legal. Isadora, como é que era a cidade que você ficou em Nantes, né? Nantes é uma cidade conhecida da França, né? Deve ser uma cidade muito bonita, tal. Conta um pouquinho como é que era lá onde você morava. É uma cidade bem bonita e é uma cidade universitária. A Odense ela é uma escola privada, mas tem universidades públicas em volta dela. Então, além dos intercambistas da própria Odense, tinha intercambistas dessas faculdades em volta. Então, ela, apesar dela ser um tanto pequena comparada a Paris, enfim, as grandes capitais de lá, ela é bem universitária, então tem um ambiente bem legal para trocar cultura lá. Foi muito legal. Você chegou lá em janeiro, né? Você estava me contando de janeiro de 2020. Em março de 2020, a pandemia de Covid-19 chegou com força lá na Europa, inclusive na França, né? Como é que foi a tua experiência lá na chegada da pandemia? Teve impacto ali nos teus planos de intercâmbio? O que que aconteceu quando começou os lockdowns, quando começou as medidas de contenção? Então, como meu semestre não, né? O meu bloco de matérias acabava em março e o Prome tem duração de 6 meses, o meu plano era ficar viajando para outros países até o fim do programa, né? Mas daí em março teve o primeiro lockdown e na França foi completo, assim, a gente. Acho que dentro de uma semana teve o pronunciamento do presidente, daí depois a gente ficou completamente trancado, podendo só ir para mercado e farmácia e até só mercado e farmácia da Redondeza, né. E daí eu confesso que me deu um desespero no começo, porque daí todos os intercambistas começaram a voltar para casa, né. Inclusive os que dividiam apartamento comigo.
E daí eu conversei com os meus pais e falei, não, eu vou ficar, né? Porque eu não sei quanto tempo vai durar, né? Mas daí no fim durou quase 2 meses e eu ainda aproveitei julho, um pouquinho de junho e julho antes de vir para o Brasil. Você conseguiu se deslocar lá, viajar um pouco, não? Aham, mas só dentro da França. Eu viajei ali na região da Bretanha, que é onde fica Nantes, mais para cima. Fui para o Mont Saint-Michel, cheguei para Paris, mas não fui para o sul da França, por exemplo, que ainda tinha algumas restrições. Você conseguiu aproveitar um pouco, então, apesar da pandemia, né? Sim, aham. O calendário, no caso, ajudou um pouco. Você estava contando porque as disciplinas lá são modulares, né? São aquelas disciplinas que não duram o semestre inteiro, né? Você faz 1 mês, 2 meses de uma disciplina, depois você faz 1 mês, 2 meses de outra, é mais ou menos assim que funciona. É, exatamente. Então, às vezes, por exemplo, uma disciplina eu tinha de manhã e de tarde o dia inteiro a mesma disciplina, porque o bloco dela era curto. E aí, com isso, você conseguiu, apesar do semestre começar ali em setembro, outubro, você chegou em janeiro e conseguiu fazer as disciplinas que você queria até abril, mais ou menos, isso? É, até porque não foram muitas disciplinas. Eu peguei 5 disciplinas para fazer quando eu fui. Então deu tempo certinho. Legal. Isadora, me faz um balanço assim da tua experiência. O que que você pode dizer assim que essa experiência trouxe para você, não só em termos de estudo, da tua futura profissão e tal, mas até pessoalmente. O que que você acha que foi o impacto que isso teve para você? Ah, eu acho que abre muito a mente da gente, né? Quando a gente sai pra fora assim, a gente aprende a ver outra cultura, ter mais empatia. E eu particularmente vi que eu me superei muito, assim. Eu não achei que eu ia conseguir fazer tudo sozinha. Passar primeiro no edital, depois conseguir toda a burocracia para ir para lá. E daí voltando, agora eu acho que eu consigo fazer tudo. E fora a questão daí profissional, né? E o idioma para mim foi muito importante. Eu dei um salto grande no nível de francês que eu tinha e os conhecimentos que eu tive para a faculdade também. E essa autoconfiança deve ajudar também profissionalmente, né? Ajuda para tudo também, né? Uma coisa que você traz para a sua vida, né? É, exatamente. E, Isadora, a gente sempre pergunta aqui para os entrevistados do podcast, né, com base na experiência que eles tiveram no intercâmbio, se eles têm alguma dica para dar para os colegas que estão pensando em fazer intercâmbio, que estão ainda no começo do processo, escolhendo para onde ir e tal. Baseado na tua experiência, tem alguma dica para os seus colegas? Olha, a minha dica é exatamente procurar o que você não vai ter aqui no Brasil. Eu acho que isso foi muito importante para mim, tanto na questão da experiência do local em si, na hora de escolher a cidade, tanto na faculdade em si, em questão de matérias e grade, é um que é a mais. Então é isso, Isadora. Muito obrigado aqui por ter conversado com a gente. A gente falou com a Isadora Geldner, ela é estudante do curso de Engenharia de Produção com habilitação em Mecânica da UDESC Planalto Norte, e ela conversou com a gente sobre o intercâmbio que ela fez em 2020, bem legal, na Audencia, ou Audencia Business School, na bela cidade de Nantes, na França. Isadora, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.